Saudações a todos. Privilégio mais uma vez podermos repartir, dividir aquilo que Deus coloca em nosso coração com vocês, preciosos irmãos e irmãs e também amigos que em algum momento da nossa caminhada poderão tomar contato ou terão contato com essas palavras. Privilégio muito grande. Hoje, dia 17 do mês de março do ano de 2021, um tempo ainda de conflito. Estamos experimentando no mundo um tempo de mudanças, de alterações profundas. Ninguém duvida disso e todos nós somos conscientes que quando tudo isso acabar, certamente nenhum de nós sairá da mesma forma como nós entramos há um ano atrás. É um tempo de mudança drástica. Nós que precisamos nos adaptar, rever os nossos conceitos com relação à segurança pessoal, à segurança individual, e sabemos que tudo isso produziu mudanças. Ora, e toda mudança traz consigo inquietações tremendas, medo, pois experimentar algo novo, algo que nós não estamos preparados, é muito difícil, é complexo, traz insegurança. E agora, como é que eu devo agir? Qual é a forma que eu devo proceder? Com quem eu devo contar? Com quem eu posso contar? Quais são as minhas atitudes? Uma série de questionamentos que trazem desconforto. Desconforto em decorrência da necessidade de alteração. Todos nós que aqui estamos alteramos a nossa caminhada, alteramos o nosso ritmo, alteramos a nossa relação com a própria família. Como é que nós estamos lidando com toda essa complexidade? Onde podemos buscar refúgio? Onde podemos encontrar segurança para experimentarmos esse tempo de uma maneira mais tranquila? Por quê? Sentir medo, todos nós estamos. O medo, ele faz parte, o medo, ele é natural da existência humana, mas precisamos administrar aquilo que nós chamamos de medo, desenvolvendo estratégias de segurança para que ele não nos paralise, não produza em nós doenças, não traga para nós sentimentos que não estão no projeto de Deus. É possível, sim, enfrentarmos esses momentos difíceis e complexos com leveza? É uma pergunta. É possível nós estarmos experimentando esse tempo ainda de angústia, de medo, mas vivermos ainda de uma forma leve? Como podemos passar por essas mudanças, mantendo uma postura realista, mas também uma postura que aponte para o amanhã com esperança? Se nós perdermos a esperança do amanhã, não nos restará mais absolutamente nada. O que nós podemos fazer? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo meu semelhante para que nós possamos permanecer saudáveis? Essa é uma pergunta. E óbvio que a palavra de Deus produz e tem inúmeros textos que podem nos ajudar nos momentos de crise, vendo as atitudes daqueles que as experimentaram. E certamente uma grande transformação na vida de um homem produziu alterações. Então, óbvio, todos nós conhecemos esse texto, mas é fundamental novamente o lermos, para nele refletirmos e vermos como é que foi a instalação do medo, como é que foi a insegurança e como é que ela foi superada. O texto encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8, o famoso texto do chamado do profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam.
e proclamavam então uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou então cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, veja, isso tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa está removida e o seu pecado está perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. É um texto que tem detalhes, tem pormenores. A primeira coisa dela que sempre nos chama a atenção é porque Isaías não viu antes essa presença gloriosa de Deus. Experimentou essa presença gloriosa de Deus somente após a morte do rei Uzias. Ora, certamente isso nos traz uma pista, uma pista de aparente segurança enquanto o rei Uzias estava vivo. Provavelmente Isaías fosse um desses que servia no templo e, óbvio, com a sua postura acostumou-se a experimentar a segurança. Sabia que tinha o respaldo do rei, sabia que as coisas estavam controladas. E é muito interessante isso, gente. Quando nós estamos experimentando um tempo de paz, é muito comum, lamentavelmente, nós sentirmos-nos seguros, e essa segurança falsa muitas vezes pode dar-nos a consciência de que podemos ficar longe de Deus. Não, Deus não aceita isso. Deus é o Senhor absoluto de tudo, e Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, a primeira coisa que nós podemos entender, fazendo uma reflexão sobre esse tempo complicado e difícil, é por que ele veio. Por que foi necessário que o rei Uzias morresse? Por que foi necessário que as portas, que os umbrais tremessem a ponto de encher o templo de Isaías? Aqui diz fumaça, mas nós podemos entender que aqui o templo encheu-se exatamente pelo movimento, a poeira do movimento dos umbrais que se moveram de uma forma tremenda. Ora, Deus permitiu, gente, todo essa pandemia, esse terrível momento que nós estamos experimentando. Talvez você até possa me questionar, até mesmo não gostar disso. Mas o que ocorreu nos últimos anos para cá, no mundo e no Brasil, foi um distanciamento. Nós, lentamente, começamos a afastar Deus da nossa sociedade. Os nossos costumes começaram a ser alterados. Nós temos visto aí, exatamente, igrejas que estão se amoldando às coisas do mundo. Nós estamos vendo famílias aceitando qualquer tipo de vida. Temos visto aí pessoas, e temos visto aí através das mídias, que de fato parece que vivíamos num momento tão seguro que nos achávamos com o direito de fazer qualquer coisa. Afinal, Deus não se importa. Afinal, Deus realmente não está olhando para nós, Deus não está preocupado se nós o adoramos ou não. Essa é uma grande, uma enorme mentira que muitas vezes vem para o povo de Deus, que é exatamente no sentido de relaxarmos, de abandonarmos, de fazermos com que as nossas ações, com que as nossas atitudes não mais glorifiquem a Deus, mas passem a glorificar a igreja, passem a glorificar pastores, passe a glorificar sistemas políticos, passe a glorificar a moeda, passe a glorificar o bem-estar, ao ter. Ora,
Em momento nenhum Deus nos autorizou a fazermos isso. A glória dele não pode ser dividida com ninguém. E em decorrência disso, em todos os momentos históricos, quando o povo afastou-se de Deus, sempre veio a mão do Senhor pesando sobre a sociedade. Não é para nos mostrar que Deus é um Deus que realmente ama, né, o prazer da morte. Deus não ama, gente. Deus fica angustiado e entristecido pela morte até mesmo do ímpio, daquele que não ouviu a palavra da salvação. Mas é necessário a humanidade entender que, acima de tudo, Deus é o Senhor. Ele tem a última palavra, conforme falamos domingo. E esta palavra, né, do eu sou, né, esta palavra que vem à humanidade, quando Moisés pede, né, que Deus realmente fale quem ele é, ele diga para o faraó que eu sou. Ou seja, eu fui, eu sou e eu serei. Eu não mudo, eu não altero a minha visão, eu não altero os meus propósitos. Eu quero continuar a ser glorificado, eu quero continuar a cuidar. Ora, e nesse sentido, então, muitas vezes as calamidades vêm porque única e especificamente a humanidade está se afastando de Deus. Que triste notícia é essa? E esse afastamento de Deus faz com que o Senhor retire de sobre nós a sua graça, retire de sobre nós a sua misericórdia, retire de nós, né, a sua proteção. Ora, quando o povo de Deus no deserto optou em caminhar fora das nuvens, né, de proteção que o Senhor havia enviado, nós vemos tragédia, nós vemos crises. E também assim na vida dos profetas. Então aqui nós podemos aprender, né, que Isaías estava no momento de satisfação da sua vida e essa satisfação pessoal o afastou de Deus. Nesse sentido, Deus permite uma tragédia na vida do profeta Isaías. Ele confessa aqui, né? Ele reconhece que ele está perdido. Por quê? Porque a sua confiança estava posta na religião, estava posta no homem, não estava posta em Deus. Havia necessidade, portanto, de uma restauração. E restauração, nós sabemos o quanto dói. E restauração, aquele que passou pelo processo sabe que há necessidade, né, de machucaduras, há necessidade de consertos. E os consertos produzem dificuldade, produzem medo, produzem angústia. Mas aqui então, o que mais, né, nós podemos então compreender? Né, que nesses tempos de dificuldade é importante nós olharmos em primeiro lugar para a nossa vida e refletirmos de fato. Eu estou no momento tranquilo em que eu posso me afastar de Deus? Deus é a resposta para a minha vida verdadeiramente? Será que eu tenho o direito de não glorificá-lo e, portanto, glorificar outras coisas, o meu trabalho, né? O meu dinheiro? Eu tenho direito a isso? Não, nós não temos. E aí então é olharmos e sabermos que quando nós olhamos para nós, nós vamos perceber erros. E quando verdadeiramente olhamos para o nosso interior, nós também temos que ter coragem de dizer, como Isaías disse, estou perdido. Se eu depender, né, da minha posição, da minha visão, dos meus costumes, eu estou perdido. Ora, quando nós assim reconhecemos que estamos perdidos, é que começa o processo de transformação. Eu olho para mim e não percebo absolutamente nada de extraordinário. Sou um pecador. E aí então o meu olhar é convidado pelo Senhor a olhar para as circunstâncias que estão à minha volta. Isaías olha e vê poeira, e vê fumaça, né? E vê angústia, e vê medo, a ponto de ele ter muito temor. As palavras dele são de angústia, de insegurança.
E aí ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele reconhece que precisa de Deus. Essa tem sido a maior necessidade da humanidade nesses dias. Deus não está com as suas mãos encolhidas. Deus não está com seus ouvidos tapados. Essa eu creio que seja uma grande oportunidade para que todos nós, como líderes cristãos, passemos a desfocar, exatamente dos nossos templos. O templo aqui em que Isaías estava presente estava desmoronando, gente. Os templos precisam desmoronar. Os pastores precisam desmoronar para que Deus comece a reinar. Enquanto a nossa segurança estiver calcada, baseada, nessa falsa ideia de que Deus me ama e que nada vai acontecer comigo, estaremos perdidos. Isaías sente de perto a angústia, a morte, e recorre então a Deus. Portanto, nesses tempos, precisamos olhar para dentro. Precisamos olhar para Deus, olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que está ao nosso lado e então voltarmos os nossos olhares para cima e entendermos que somente quando fixarmos os nossos olhares no olhar de Deus é que entenderemos qual é o nosso propósito de existência. E somente aí então poderemos ouvir a voz de Deus que nos chama, que nos conclama a um novo tempo. E Deus diz: a quem enviarei? Para que Deus quer enviar o seu povo? Esse povo que ele chama de um povo zeloso. Deus quer que esse povo faça diferença. Mas como fazer diferença? Se nós estamos nos tornando muitas vezes iguais aos outros, iguais aos ímpios, nós não temos dado o devido louvor, a devida honra, a devida glória ao nosso Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, acordemos. Povo de Deus, acordemos para que possamos então restaurar a nossa vida, restaurar o nosso ministério, restaurar a nossa terra. Deus quer, Ele quer restaurar a terra, mas Ele precisa que o seu povo se humilhe. Todo aquele que verdadeiramente buscar ao Senhor, se humilhar, o Senhor responderá. Senhor, responda ao teu povo. Responda a cada um de nós segundo os teus propósitos. Em nome de Cristo Jesus, sintamo-nos abençoados, sintamo-nos desafiados